Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas atividades que a gente fez e eu também vou dar um comunicado, né, que eu acho que vocês já devem estar sabendo que esse novo bimestre vai ter algumas mudanças. Então, por exemplo, essas aulas, essas videoaulas e essas atividades que eu passo para vocês pelo Classroom, elas não vão ser mais semanalmente. A gente vai fazer a cada 3 semanas. Tá? Então hoje vai ser a semana das atividades de ciências humanas, aí depois a próxima eu não vou saber, mas deve ser ciências da natureza, mas não tenho certeza. Né? O que eu sei é que vai ser por áreas. Cada semana vai ser por áreas. Então essa semana é a área de ciências humanas, então vocês vão ter apenas as atividades desta área: filosofia, sociologia, história, enfim. Bom, nessa videoaula eu queria aproveitar e matar aí dois coelhos com uma cajadada só. Seria o quê? Eu vou fazer a nossa correção da atividade sobre a relação de Protágoras, Gorgias e Sócrates com relação ao conhecimento, né? Eu passei essa atividade para vocês falarem da posição dos três em relação ao conhecimento. Vou corrigir e também vou aproveitar para puxar para o tema da ética, que foi falado no Centro de Mídias. Né? Eu vi que teve uma aula de ética, que é a que eu postei no Classroom, né? E ela se chamava Ética Parte 1. Eu esperava que já seria a parte 2 logo em seguida, mas eles mudaram de assunto. Mas eu estou achando que eles vão voltar para fazer a parte 2, né? Eles mudaram para senso comum, né? Senso comum e ciência. Mas bom, então vamos para a nossa correção. A relação que Protágoras, Gorgias e Sócrates via, eu coloquei esses seguintes nomes aqui para a gente entendê-las. Então, para Protágoras, a gente consegue perceber uma relação relativista com relação à verdade. Isso é, a verdade é relativa. Fulano vai achar que é tal, Ciclano vai achar que é Y, Bertoliano vai achar que é Z, enfim. Não existe uma verdade única objetiva, mas sim que a verdade é relativa, é subjetiva. Cada um enxerga uma coisa, tá? Cada um entende uma verdade diferente. Já Borges, a gente percebe uma posição cética, ou seja, de que não existe a verdade. E se ela existir, a gente não consegue aprendê-la, compreendê-la. E se a gente ainda assim conseguir compreendê-la, a gente não conseguiria comunicá-la. Ou seja, a posição cética é que a relação do sujeito com a verdade é que o sujeito não consegue captar a verdade. Ou ainda que a verdade nem existe. Tá? Essa é a posição do Gorgias. O Sócrates, eu escrevi aqui esse termo, falibilismo, e eu queria antes atentar a vocês que esse termo não é do Sócrates, tá? Esse termo falibilismo não surge com Sócrates. Eu é que coloquei falibilismo para exemplificar a posição do Sócrates com a verdade. Por quê? Porque o Sócrates acredita que a verdade existe e que a gente consegue alcançá-la, certo? Então, o Sócrates acredita que a gente deve tentar desvendar a verdade. Só que ele não tem certeza de conseguir. Mas ele acredita que por meio dos seus diálogos a gente consegue cada vez chegar mais próximo à verdade, nos aproximar da verdade. Então ele trabalha com a noção de verdade, mas não de certeza de que eu tenho a verdade. Ele nunca está certo de que ele alcançou, mas sim de que ele está chegando cada vez mais próximo à verdade. É algo que a gente deve sempre buscar, certo? E isso é exatamente o que a posição falibilista diz. O falibilismo acredita na verdade objetiva e que a gente pode cada vez se aproximar mais da verdade, né? Daí a frase dele, né? Só sei que nada sei. Né? Ele não tem certeza de que sabe. Quanto mais ele aprende, ele vai vendo que não sabe e tem essa posição de busca. Bom, beleza. Então aqui está a nossa correção da posição desses três em relação ao conhecimento, a verdade. E o que isso tem a ver com a ética, que eu falei no começo do vídeo que eu vou relacionar? Bom, vocês viram na aula do Centro de Mídias, né, que a ética ela estuda a conduta, a ação humana. Ela se preocupa em como agir bem, certo? Como agir bem. E eu
deixar uma atividade para vocês. Vou escrever bem barra bom. Uma atividade para vocês de opinião. Porque, parando para analisar a posição desses três com relação à verdade, a gente pode pensar como que, que a posição relativista, a cética e a socrática, a falibilista, lida com essa ideia de como agir bem, certo? Porque para eu agir bem, eu tenho que saber o que é o bem, certo? Como é que eu vou falar sobre como agir bem se eu não faço ideia do que é bem ou do que é bom, né? O que torna uma boa ação? Então, para o relativista, a gente viu que a verdade é relativa, é subjetiva. Então a noção de bem ou de bom também vai ser subjetiva. Para o cético, a gente não vai alcançar o conhecimento do bem e do bom. Já para o Sócrates, o conhecimento do que é bem e do que é bom existe. E a gente consegue, sim, cada vez chegar mais próximo de um entendimento maior sobre o que é o bem e o bom, para daí eu poder pensar em como agir de tal forma, né? Então eu queria que vocês escrevessem nessa atividade a opinião de vocês. Com qual das três posições vocês concordam em relação ao nosso entendimento do que é bem e do que é bom, certo? E aí na nossa próxima atividade eu vou problematizar essas três visões, essas três maneiras de se pensar sobre o bem e o bom, né? No caso, a maneira relativista, a cética e a falibilista. Beleza? Então a atividade vai ser o que vocês acham, qual que vocês concordam aí? Que o bem é relativo, cada um vai achar que um é bom, o outro que outra coisa é boa, que a gente não consegue identificar o que é o bem, ou que o bem existe de maneira objetiva e que a gente deve buscar alcançá-lo, que a gente é capaz de alcançá-lo. Beleza? Por hoje vai ser isso. Qualquer dúvida me manda mensagem no WhatsApp e a gente vai se falando. Valeu!